A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, belezinha? Vamos para mais um vídeo, a sequência do vídeo de Grande Babilônia. Eu disse que ia ser uns 4 vídeos, vai ser por aí, esse é o terceiro, tá? Então vamos sem muitas delongas da sequência, ó. Para entender esse daqui, tem que ver os outros dois. Veja aos poucos, conforme você tiver a possibilidade. Quem quiser ver, quem não quiser ser enganado, quem quiser se preparar para o tempo do fim, aqueles que acreditam que as profecias já estão se cumprindo. E para quem quer estudar, quem quer ter intimidade com Deus, quem quer se agarrar com Deus nesses tempos difíceis, porque vocês estão vendo a catástrofe aí, né, que está acontecendo ao redor do mundo. Quem quiser se agarrar com Deus, então esse vídeo é para esses. Aquele que não liga para nada, só quer saber de diversão, aí cada um. Eu não estou julgando ninguém. Se a pessoa quiser se divertir, se divirta. Não que seja proibido, que eu também às vezes me divirto, e é necessário se divertir, é necessário descansar, parejar a cabeça, é necessário viajar, mas a vida só não gira em torno de diversão, irmãos, e gira em torno de conhecimento, de sabedoria, de estudar. Mas eu trabalho, estudo, tá, não tenho tempo, tá. Então, aquilo que eu sei, eu falava pra mim mesmo, eu nunca tenho tempo para Deus. Então, aí é que Deus veio a ira dele. Você tem tempo para tudo, para divertir, para trabalhar, para descansar, para tudo. Menos para mim você tem tempo. Então como vocês querem que Deus abençoe vocês? Aí fica difícil, né, irmãos? Se vocês deixam Deus em último plano, em último lugar, sendo que Deus fala, buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então aí depois, você fala, aí a pessoa também, muitos que não estudam, falam que Deus é genocida, que Deus é um Deus mau, que eu adoro outro tipo de Deus. Por quê? Porque não estuda a Bíblia para saber como que Deus age, por que Deus age assim, por que ele, ao mesmo tempo que ele fala que é um Deus de amor, ele vem com ira para algumas coisas, para algumas situações. Por quê? Porque o homem está muito mal, o homem se corrompeu, é muito ganancioso, deixa Deus por último, né? Ele está interessado em poder, em dinheiro, em riqueza, em escravizar os outros. E você quer que Deus não se ira? Deus é Deus de justiça, ele não é só amor. O amor de Deus está ligado à justiça dele. Entendeu? E ele não pode fechar os olhos para a injustiça, porque o império da injustiça vem de Babilônia, vem de anticristo. Entendeu? Então vamos lá. Se Deus é amor, ele tem que agir com justiça, não com fechar os olhos para as coisas malignas que estão acontecendo. Bora. E ainda falaram que é de Deus ainda. Da questão. Esse desejo é de estudo, né? Vocês lembram desses homens ali? Desejo de estudo. Rockefeller e DuPont? Todos esses três são gentios. Francês, americano e americano. O outro lá é judeu. Lembra? O mistério da piedade. Judeus e gentios convertidos formando a igreja do Senhor. As duas casas de Israel. Reino do Norte, que se juntou com as nações. Reino do Sul, judeus. Ambos convertidos formam o corpo de Cristo. Só você ler Oséias, ler Isaías, ler Zacarias, ler Abacuque, ler todos os profetas, Daniel, lê lá que você vai ver o que é judeus e gentios convertidos, duas casas de Israel. Segunda Reis, casa de Israel. O mistério da piedade são as duas casas de Israel transformadas, crentes no sacrifício de Jesus. Israel terrena e a judeus, e outra é a Israel e gentios que é a igreja. Se transformam na noiva. É a outra casa. Judeus e gentios que se transformam numa... Isso, que judeus e gentios que formam um corpo e se tornam a noiva de Cristo, que é a igreja. Entendeu? Primeiro tem judeus, que é Israel terrena, que é o povo judeu. Depois vem a era que Cristo vem e as pessoas que se convertem a Cristo se tornam a igreja, que é o corpo de Cristo. E aí se une com os judeus, aí forma a igreja, judeus e gentios juntos. Aí alguns desses se corrompem da igreja, como se corromperam da primeira casa de Israel, que eram os judeus, se corromperam. E foram, Deus chamou de prostituta. A igreja faz a mesma coisa, só que não toda ela. Entendeu? É a igreja falsa, que não está no corpo de Cristo. Ela fala que é pertencente ao corpo, mas ela não é, porque ela é falsa, ela é meretriz. Entendeu? Ela se corrompe. Transformando em igreja, na noiva do Cordeiro. Judeus e gentios que se transformam na noiva, mas vão haver judeus e gentios que se transformam numa prostituta, numa meretriz. Obra e anti-obra. Você está vendo que o diabo ele faz a anti-obra do plano de Deus? Você vê que o anticristo faz a anti-obra do plano de Cristo? É um espelho reverso.
os homens que se misturaram com as nações, o povo de Israel que se espalhou com as nações e deu origem à noiva, e o povo de Israel que se misturou às nações não creu em Jesus e formou a grande Babilônia, a grande meretriz. Mas Pedro, grande Babilônia é um lugar ou são pessoas? Ou é um povo? Grande Babilônia é um sistema que está dentro de um lugar que envolve povos, línguas e nações. Essa meretriz, tudo edificações, que fizeram para ganhar dinheiro. Babilônia, ela é formada por esses homens. Nós nos beneficiamos desse mundo, dessas coisas aí, sim, facilita a nossa vida, sim. Mas o que eu quero dizer é que o propósito desses poderosos fazer tudo isso foi para controlar, escravizar e desviar as pessoas do caminho de Deus. A verdade é essa. Agora, quem não quer acreditar nisso, acha que é teoria da conspiração, quando chegar lá o finalzinho dos tempos, vocês vão ver. Por que você acha que Deus... Aí muita gente fala que Deus é genocida. Não é. Deus não está matando inocente. Deus está matando os corruptos. E se o inocente morrer, que se chama efeito colateral, eles vão para o céu e vão ser ressuscitados. Entendeu? Porque todos nós vamos morrer um dia. Certo? Mas Deus tem que acabar com esse império aí. E aí, por isso que por que vocês acham que está acontecendo a catástrofe? Algumas coisas é a ira do diabo, que ele desceu para a terra e o diabo está com muita ira. Então ele também move essas coisas, essas bagunças aí. Mas alguma dessas coisas é a ira de Deus sendo derramada, a taça da ira de Deus, para punir a maldade desse mundo e destruir. Que Deus vai destruir todas essas edificações, gente. Ele não vai destruir a terra, ele vai fazer uma nova terra, que é chamada de Nova Jerusalém, que é a terra do mundo, é a Jerusalém, e é onde está gentios e verdadeiros convertidos em Cristo, seja gentios e judeus junto, que não se prostituíram com as nações, não entraram no meio da corrupção, não se curvaram para o sistema do anticristo, entendeu? Então esses povos vão entrar na nova terra restaurada por Deus e novos céus, entendeu? Agora, esses que se corromperam, vai ser destruída essas edificações que passou aqui, que ele mostrou. Deus vai derrubar tudo para fazer uma nova terra, do jeito que ele queria. Lembra do Jardim do Éden? O plano de Deus era igual ao Jardim do Éden, só que o Jardim do Éden agora, que Deus vai fazer outro paraíso, não vai ser igual aquele primeiro, vai ser diferente. Deus queria que fosse igual, mas como corromperam lá aquele tempo, Deus vai fazer um outro céu, uma outra terra, né? Que dizem que vai ter jardim, não vai ter mais mar, o mar não vai existir rios, fonte de águas, cachoeiras, mas rios, não mar mais, certo? E vai ser a água da fonte da vida. E vai ser algumas ruas de ouro, entendeu? Isso é a imaginação, não sei se vai ser assim, tá? É mais ou menos o que a gente vê. E um pouco de jardim lá, e vai onde está a árvore do fruto da vida, né? Isso daí a Bíblia conta também, não é que a gente tira do nada, né? A gente imagina que vai ser assim porque a Bíblia dá respaldo, mais ou menos assim, né? Vai ter algumas ruas de ouro, vai ter cachoeiras, não vai ter mais mar, vai ter só rios, os rios, né? Vai ter onde tem as árvores do fruto da vida, né, para curar as nações e tudo, né, as árvores, tudo, o jardim, vai ter tudo isso daí, vai ser um mundo belíssimo, gente, vai ser um mundo belíssimo, mas para fazer esse mundo, Deus vai ter que destruir essa enganação, essa matrix, essa ilusão aqui que os homens construíram para escravizar a minoria, entendeu? Os ricos construíram. A verdade é essa. Comanda toda a política mundial. Vocês lembram que vocês leram isso no perfil desses caras? Lembra disso? Existe. Como que eles embebedam os reis da terra? A gente vai ler os textos, vai ficar bem claro. Aí Apocalipse, ó. Como eles embebedam os reis da terra? O seu dinheiro, o seu poder, as suas articulações. A gente acabou de perder um presidente da república porque tinham que colocar outro. Quem fez isso? Eles. Eles mandam ou não mandam? Mandam. Aí, ó, e eu falei, irmãos, eu profetizei isso, irmãos, eu não, foi o Senhor que me deu a profecia. Quando eu ainda estava trabalhando lá no terminal Cachoeirinha, do terminal de ônibus, na época que estava a PAN, né, que eu não posso falar o nome, que eu estava higienizando os ônibus lá, eu pregava a palavra lá. E eu falei, aí um irmão, que se dizia irmão, não sei se ele é irmão verdadeiro ou não, tomara que seja, né? Porque, seu João, ó, se converta a Cristo, eu tô falando pro senhor, Cristo vai voltar. Você fala que Cristo só volta pros mortos, olha, tome cuidado, hein? O livro de Judas fala do Senhor e de 2 Pedro também, entendeu? Então, eu falava pra ele assim, vota no Bolsonaro. Eu falei, eu não voto em ninguém.
Aí ele falou, não, mas o Lula não pode ganhar. Eu falei, o Lula vai ganhar. Aí ele, vira essa boca pra lá, homem. Aí eu falei assim, ó, sabe por que o Lula vai ganhar? Eu vou te profetizar aqui. Porque a agenda do anticristo tem que se cumprir, é 2030. As profecias bíblicas têm que se cumprir. E o Lula ganhando faz parte das profecias bíblicas para o reino da iniquidade. Porque se não é que eu estou defendendo, gente, Bolsonaro, que Bolsonaro também não é santo e ele também, eu não concordo com muitas coisas que ele fez lá. Por isso que eu não voto em ninguém. Só que o Lula defende a agenda da iniquidade. Para quem é cristão sabe bem disso. Sabe bem, é só olhar para o Brasil do jeito que o Brasil está. O que Lula defende? Tudo que os princípios bíblicos cristãos desaprova. Aborto, homossexualismo, liberação das drogas, que não sei o que lá, como que é? Empoderamento feminino, porque não existe nem machismo nem feminismo. Os dois são demoníacos. O que existe é correr lado a lado. A mulher foi criada como auxiliar ao homem, para correr lado a lado. Nenhum é maior, nem outro é menor. Nenhum manda, nem outro manda. O homem foi colocado como cabeça e a mulher submissa ao homem. Submissão não é que o homem manda. É porque a mulher foi a primeira a ser enganada lá, no Jardim do Éden. O Satanás lubridiou ela e ela, consequentemente, fez Adão. E Adão, por nobreza, não deixar ela sozinha, comeu. Porque Adão sabia. Adão não foi enganado. Quem foi enganada foi a mulher. Só que o Adão sabia que não podia, mas ele não queria deixar ela sozinha. Tanto é que depois que eles foram expulsos do Jardim do Éden, Adão ficou de cara virado com ela por um tempo. Depois eles voltaram na boa. Mas a relação de Adão e Eva não era mais a mesma daquele amor lá que você via no começo de Gênesis, que os dois se encantavam com o outro. Por quê? Porque Adão ficou irado com Eva. Porque Eva comeu o fruto e ele teve que comer para ele não deixar ela sozinha. Que homem ele seria se ele largasse ela sozinha? Mesmo ele desobedecendo a Deus, ele não quis deixar. Porque ele falou, essa é carne da minha carne e ossos do meu ossos. Ele ia abandonar ela. Então os dois acabou pecando. Certo? Então aí próprio Deus está em Gênesis. Leia em Gênesis. Ó, não estou criticando mulher nenhuma. Eu respeito muitas mulheres. Amo muitas mulheres. Gosto muito. Respeito. Mulher pode sim trabalhar fora, pode ter cargo de chefia, não tem nada contra isso aí. Só nas igrejas que ela não pode ter autorização em cima do homem, porque Deus instituiu o homem como pastor, como líder. Hoje tem essas pastoras aí porque estão descumprindo a ordem de Deus. Como desde o início o ser humano descumpre a ordem de Deus, não todos, né? Porque tem uns que são servos de Deus verdadeiro, mas isso daí é aberração, vai dar conta a Deus, porque Deus instituiu o homem para ensinar. Não que a mulher não possa ensinar, ser professora na escola. Estou falando de ensinar as coisas de Deus. Ela pode ensinar? Pode, para as outras mulheres, para as suas filhas, nas suas casas. Quando ela pode ensinar até na reunião do santo, desde que o homem ou o marido dela não esteja à frente. Ela não pode usurpar a autoridade do homem e começar a se pôr no lugar do homem, que é o que Satanás está fazendo isso. Ele está usando a mulher para a mulher ser chefe em tudo, certo? Não que... Como que eu posso dizer, irmão? Menosprezando a capacidade da mulher, que tem mulheres muito inteligentes e muito mais inteligentes que muitos homens. Só que é uma ordem hierárquica de Deus. Só que os homens se acovardaram. Muitos homens, porque na época dos juízes, foi Débora que Deus levantou porque os homens se acovardaram. Simplesmente se acovardaram. E covardia não quer dizer que o homem não chora, que Davi chorou, era homem de guerra e chorou. Não tem nada a ver com isso. Covardia é o homem se amedrontar, correr e deixar de depender da mulher. Entendeu? Para tudo. É a mulher que tá coisando. Agora que está acontecendo isso também. Porque os homens estão se acovardando. E isso é plano de Satanás. E os da agenda da 2030 está defendendo o feminismo porque ele tá no plano, eles são do plano do anticristo. Então eles vão defender o anticristo. Porque eles gostam de riqueza, eles gostam de dinheiro, eles gostam de poder. E para eles ter essas coisas, eles têm que vender a alma para o diabo. Porque Deus não dá assim. Entendeu? Então por isso que tem essas maquinações todas, distorcendo as coisas que Deus colocou no lugar, fazendo tudo inverso. E Lula aprova tudo isso. Por isso que eu profetizei, eu falei, Lula vai ter que ganhar. E não deu outra, batata, Lula ganhou. Eu não profetizei? Eu profetizei, não eu, porque a profecia foi dada pelo Espírito Santo. Quando eu falo eu, que Deus me usou de veículo para profetizar, que Lula ia ganhar, e Lula ganhou. Eu sabia disso. Eu estudo as escrituras. Quem estuda as escrituras sabe do que vai acontecer no futuro. Não de todas as coisas, mas Deus vai revelando aos poucos pra gente, gente. Ora, é só você estudar a escritura. Olha lá.
Os caras não estudam, fala que é cristão, não estuda e fala que a gente fala é bobagem. Aí, ó, você compra as coisas. Eles embebedam os reis da terra e exercem o poderio deles ou não exercem? Exercem. Eles estão sobre a besta? Estão. Quem é a besta, irmãos? Que eu acabei de falar aqui. A besta não são impérios? Impérios não são nações? Povos e línguas? Rei os reis da terra, formado de senhores do mundo, nações que tem pessoas que presidem, que foram imperadores dessas nações. Essa besta, que possui 7 cabeças e 10 chifres, ela sai do mar. É a besta que emerge do mar. E mar são povos, línguas e nações. Na Bíblia é povos, línguas e nações. A gente vai ler o texto daqui a pouco. Você consegue entender que esses caras, judeus e gentios, famílias judias, famílias gentílicas, formam uma meretriz, uma grande Babilônia que está sentada sobre a besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Existem profecias lá em Ezequiel falando que existiria um povo judeu e um povo israelita, a casa de Israel e a casa de Judá, que seriam chamados de prostitutas. Vamos ver a profecia, você vai ver que isso aqui vai formar aquela grande meretriz lá. Nunca esquecendo agora, para vocês entenderem o que eu estou falando, a nacionalidade dos caras, dos poderosos do mundo, são judeus e gentios. Por isso que eu gostei bem de frisar isso. E aí existem profecias para judeus e gentios apóstatas, que formam a casa de Israel reversa. Não a casa de Israel que vai formar uma noiva. Apóstata de existência da fé verdadeira. Mas uma casa de Israel formada de judeus e gentios, que vai formar uma meretriz, uma prostituta. Que vai estar sentada sobre os reis da terra. Vamos ver como é que Deus ele profetiza usando personagens. É as nações que estão sentadas sobre os reis da terra. Os reis da terra comandam. São os imperadores, os governantes, os presidentes. Samaria é uma cidade do norte de Israel, que é a capital de Efraim. Efraim é o reino do norte. Samaria, casa de Israel, fala de gentios. Tudo aquilo que não é judeu é gentio. Até dentro do próprio povo de Israel, judeu é o povo da casa de Judá. Ruben não é judeu. Ruben é rubenita. Benjamim, benjamita. Gade, gadita. Issacar, issacarita. Judeu, casa de Judá. Judeu é da casa de Judá. Israelita são os outros que fazem parte das 10 tribos. Entendido isso? E Jesus veio é chamado de gentio. E Jesus veio do povo de Judá. É por isso que fala filho de Davi. Davi é de Judá. Entendeu? Que é judeus. A salvação veio dos judeus. Que Jesus era judeu. Entendeu? Só que os outros povos de outras nações são gentios. Por isso que teve a 12 tribos espalhada. E cada tribo veio de um povo diferente. Entendeu? Só que os outros povos diferentes são gentios, que se unem com os judeus quando Cristo vem e forma a igreja. Entendeu? É isso. É que é difícil mesmo, irmão. Para quem não está familiarizado com a Bíblia, não estuda muito, só lê um pouco, aí é difícil mesmo, mas é um quebra-cabeça. Ah, e outra, deixa eu dizer aqui, o Brasil é uma das nações que eu acho que vai entrar nas Nações Unidas, porque agora ele não faz parte. Ele é tipo uma marionete. O Brasil é uma marionete, tá? China é uma das cabeças que também comanda, porque muita coisa vem lá da China. E outra, ó, vou falar aqui. China já comprou pedaço de terras da África. E ele instalou a tecnologia e lá os africanos já falam que tem câmera vigiando todo lugar lá. E os caras são meio pobres, cara, os caras da África. E pra que tem câmera lá num povo desse miserável, pobre? Miserável no bom sentido, tá? Que é pobre, não tô falando que são povo amaldiçoado não. E mesmo assim são povo que carregou por tempo a maldição de Cã, que esses povos vêm de Canaã. Se vocês estudar a Bíblia, que Noé falou assim, que Cã viu a nudez de Noé. Quando Noé estava lavrando a terra, depois do dilúvio lá, para plantar as vinhas, né? Não sei se foi depois ou antes do dilúvio, acho que foi antes, né? Que aí Noé estava plantando a vinha lá e ele não sabia que aquela vinha embebedava, porque era novidade, né? Aí ele tomou o suco e se bebedou lá e caiu desmaiado nu lá. Aí o Cã achou ele e viu ele nu e falou para os seus irmãos e depois fez chacota, né? Aí depois que Noé acordou, ficou sabendo do que ele fez, ele porque não pode. Aí o Noé amaldiçoou a tribo
os povos, a descendência de Cã, entendeu? E abençoou a descendência de Sem, entendeu? E Jafé ia se unir com Sem, e Cã ia ser escravo de Sem, entendeu? Então, e um dos povos da descendência de Cã são os cananeus, que são os africanos. Tem outros povos do lado ali, que fazem parte da descendência de Cã, mas o africano faz parte, né? Só que não é porque não é amaldiçoou, porque se tiver povo africano que se converte a Cristo, a maldição cai por terra, entendeu? Mas eles teve a maldição por meio de Cã, que eles vieram da descendência de Cã. Quem estuda sabe, tá? Para não falar aí, quem não estuda fala que eu tô falando bobagem, tô falando que a África é amaldiçoada, não tô falando nada disso, irmão. Tô falando que eles vieram da descendência de Cã, e a descendência de Cã, Noé e Deus amaldiçoou, entendeu? Amaldiçoou. Só que o fato de a pessoa se converter é igual às outras nações. As outras nações também não se corromperam? Então, corrupção é amaldiçoado, é povo amaldiçoado, que é corrupto, que não é de Deus, a não ser que se convertam, que se reconheçam os seus erros, seu pecado, e se entreguem ao nome do Senhor Jesus e se convertam. Aí não é mais amaldiçoado, entendeu? Caso não se arrependa, é povo amaldiçoado, que só vive contrário à lei de Deus, entendeu? Então, o Brasil vai entrar nesse eixo aí. E o Brasil, porque o Brasil agora está como marionete, ele está apoiando só os países contrários a Deus, contrário aos judeus, porque mesmo que Deus tenha chamado o povo dele, o judeu, de prostituta, é a menina dos olhos de Deus, eles vão se converter lá na frente. Então a gente tem que apoiar os judeus, mesmo eles não, alguns deles não se convertendo, que alguns dos judeus se converteram a Cristo, outros não. Tem o judaísmo messiânico e tem o judaísmo que é o outro lá, né, que não sei se é ortodoxo que fala, ou o outro judeu lá que nos converteu a Cristo, que eles estão esperando o Messias até hoje, que eles vão aceitar o anticristo pensando que é o Messias, que vai vir do Islã. Ah, mas ele não tem guerra com o Islã? Sim, mas como o anticristo vai unir, eles vão aceitar, vai ser tudo apacentado, irmãos. Isso está na profecia, entendeu? Vai ser tudo apacentado, por isso que vai ser reerguido o templo, porque os muçulmanos têm maior posse, então fica essa guerra, né, do dono da rocha. Então vai ser apacentado, eles vão se unir por um tempo só, depois volta tudo de novo. Porque é uma falsa paz. E aí vai ser construído o templo para o anticristo se aceitar, entendeu? Então o Brasil eu acredito que o Brasil, porque quem vai defender, eu acho que Israel lá no final, se eu não tiver enganado, me corrijam quem tem mais conhecimento aí, se verem meu vídeo, é os Estados Unidos que vai sair do meio do elo, que vai ser uma das três nações que vai se virar contra o anticristo, e ele vai pisotear essas três, entendeu? E eu acho que uma dessas três, ou se não as três, vão se voltar para defender judeus, entendeu? Que vai ter um povo que Deus vai levantar para defender os judeus, e depois esse povo vai ser exterminado, né? Que vai defender os judeus, e aí o próprio Jesus vem para defender o povo dele. Que aí eles vão perguntar: quem és tu? Que é essas feridas na sua mão? Aí Jesus vai falar: foi na onde eu me feri na casa dos meus amigos, que foi lá quando ele morreu na cruz, que os próprios amigos, os próprios irmãos dele, que eram judeus, crucificaram ele, entendeu? Aí eles vão se converter, aí eles vão entregar a vida para Jesus verdadeiramente, e Deus, porque foi a terra que Deus escolheu, entendeu? E Deus vai instalar a Nova Jerusalém, vai restaurar a Jerusalém terrena lá mesmo, lá no centro do mundo, que é lá que a terra que Deus escolheu para fazer a renovação, entendeu, irmãos? Por isso que ela não pode ser destruída totalmente, nem os judeus, entendeu? Então, Lula é contra os judeus, fica do lado dos muçulmanos, é a favor da China, é a favor da Rússia, entendeu? Assim, por trás das cortinas, mas ele apoia, entendeu? Mas lá na frente eu acho que ele vai se unir, vai ser uma das cabeças, eu creio. Pode ser que eu esteja errado, porque falaram que falta 5, né? Para mim falta 3, mas se falta 5, né? Então eu tô por fora dessa parte aí, né? Eu não sei se falta 5, não. Para mim eu acho que falta 3 nações para se reunir nas Nações Unidas, nas 10 nações, entendeu? Então por isso que eu profetizei que o Lula ia ganhar, e ganhou, não deu outra. Não é que eu estou me glorificando, não. Deus que me livre e guarde, irmão.
que eu estou me exaltando. Não, é que eu fico feliz, porque eu, graças a Deus, Deus tem me usado. E usado outros irmãos. Eu sou o menor de todos. Estou lá embaixo. Mas eu sou os dedinhos do pé. Mas não me importa não. Eu quero é colaborar com os irmãos. Eu estou no mesmo corpo. Entendeu? Dos irmãos verdadeiros em Cristo. Entendeu? Então vamos lá. Eu estou aqui para colaborar. Não estou aqui para mim... que Cristo cresça, que eu diminua. Não estou aqui para mim fazer meu nome, nem mostrar minha imagem não. Estou aqui para mostrar Cristo e as verdades bíblicas. Não é eu que tenho que aparecer não. Nem o conhecimento, porque o meu conhecimento é raso perante a muitos que pregam aí no YouTube. E esses daí principalmente é um, ó. Tem muito conhecimento. Deixa eu ajustar aqui. Espera aí, irmãos. Jesus, quando teve com a mulher samaritana, ela falava: ué, você é um judeu falando com a gente, uma gentia, mas ela não era de Israel? Mas Israel, nem todo israelita é judeu, mas todo judeu é israelita. Entendido isso? A mulher samaritana é gentia, ela é uma israelita gentia, certo? Então olha aqui, Samaria, casa de Israel, gentio. E Deus ele usa esse personagem e chama de Olá. Olha o que ele fala para Olá, se referindo à casa de Israel, gentios. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Quem é a mãe? A grande Babilônia. As filhas formam a mãe. Eu quero que vocês entendam o que Deus está fazendo. A metáfora, a figura de linguagem que Deus está usando. Tá certo? As duas formam a mãe. Tá certo? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. Aí foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria, os gentios, é Olá, e Jerusalém, Judá, é Olibá. Prostituiu-se Olá quando era minha. Inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios. Eles não foram sequestrados, levados cativos pelos assírios, a tribo do norte? Então, está dizendo isso aqui, ela se prostituiu com eles, com seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos que se vestiam de azul, governadores sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Então ele está dizendo que a casa de Israel, que é Olá, que é as tribos do norte, que se envolveram com a Síria e se espalharam pela terra, se prostituíram com os assírios, se misturaram com os assírios, adoraram. Prostituição para Deus é adorar os seus outros deuses, se misturar com as suas outras culturas, perder o vínculo, a nacionalidade, o legado de Israel. Quando Israel se mistura com as nações e pegam as suas culturas, os seus deuses. É isso que Deus chama de prostituição. Tá? E aí ele usa essa figura de linguagem porque isso para ele é como se fosse você se perverter com um homem. É como se fosse um adultério. Para Deus é isso. Tudo que você coloca no lugar dele, não interessa qual seja a coisa, para Deus é prostituição, é adultério. Você troca o seu noivo por uma outra coisa. Quando você... Então, aí ele está falando de prostituição aqui, irmãos, no sentido de... Deixa eu falar aqui para vocês isso aqui. No sentido de... já está acabando minha carga aqui. No sentido de... Por exemplo, tanto de você adorar outros deuses, quanto que você... Qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus, antigamente era Deus de escultura, de outros povos. Por isso que os judeus se misturavam com outros povos de outras nações que adoravam outros deuses. E eles se corrompiam. E Deus ficava virado, mandava juízo, porque Ele é o único Deus, que é criador dos céus e da terra, e vai adorar outros deuses. Hoje acontece a mesma coisa na igreja. Adoram outras coisas além de Jesus. Então quer dizer, Jesus não é o suficiente? Tem que buscar outras coisas, santos e outras coisas. Ou então dinheiro, porque se é dinheiro, o Deus do dinheiro é Mamon. Não que você não possa ganhar dinheiro de forma lícita e correta, mas se você adorar dinheiro,
você está sendo escravo do mamão, é um demônio, entendeu? Então você está colocando dinheiro na frente de Deus, e tudo que você coloca na frente de Deus é igual também. Deus fala, se você adorar mais sua esposa, mais sua mãe, seu pai, ou mais seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Porque Deus manda amar o seu próximo, manda amar a sua esposa, manda amar os seus filhos, mas não acima dele, entendeu? Então, por exemplo, por que a traição de um casal que Deus uniu, se trair, Deus abomina? Por causa disso, porque está ligado, todo tipo de traição Deus abomina. Que Deus fez para a gente ser um só corpo. Uma mulher com o marido com a mulher, certo? Porque nós somos um com Cristo e Cristo é um com Deus. Então formamos a igreja. E quando você se corrompe com outra nação e com outros deuses, você está traindo a Deus. Então é um simbolismo, o mesmo de um casamento, entendeu? Quando você trai, comete adultério, ou quando você se prostitui com vários homens ou várias mulheres, você está traindo a Deus, entendeu? Então é isso. Por isso que eu falo das coisas e ninguém me entende às vezes. Então vamos lá, vamos fazer os 5 minutos aqui e parar. Para fazer o último da sequência. O noivo com uma outra paixão, para Deus é adultério. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Síria. E agora você vai ver que nesse texto a Síria vai virar a Babilônia. Você se lembra que a Síria foi tomada pelos babilônios? Lembra? A Síria era a segunda cabeça da besta e a terceira é a Babilônia. A Babilônia toma o império da Síria. Vai começar a falar de Assíria, vai virar a Babilônia. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos se contaminou. As suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade. A gente sabe que o povo de Israel, ele foi tirado de dentro do Egito. E quando ele saiu do Egito, ele veio trazendo toda a idolatria egípcia junto com eles. Por isso que Deus teve que levar eles para o deserto, fazer leis. Ele está falando isso aqui, ó. Na sua mocidade, quando você saiu do Egito, tu me traía na sua mocidade. E agora tu vai fazer isso de novo com os assírios. Vai me trair de novo, depois de tudo. E eles a apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Por isso as entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais se inflamaram. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém a ela mataram a espada, e ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre elas executaram juízos. Entendeu? Então, vou só recapitular o que ele fez com a casa de Israel. A casa de Israel se misturou com a Síria, traiu a Deus com seus ídolos, se contaminou, se prostituiu. Todos os povos de Israel fizeram isso. Se misturaram com as nações da terra e se contaminaram com seus ídolos. O povo de Israel que se misturou com a Síria foi parar na Inglaterra, foi parar na França, foram parar nos Estados Unidos. Todos esses israelitas se espalharam pela terra. E cada um deles idolatrou e seguiu o seu caminho. Só que esses caras também ouviram o Evangelho da Paz e muitos se converteram a Cristo. Esses viraram noiva. Mas esses daqui, que Deus paga, não creram em Jesus e não viraram noiva. Pelo contrário, eles vão perpetuar até o fim, assim, até chegar ao último império. E aí Deus está lançando essa profecia aqui, transcendendo os tempos, falando desde o Egito, falando de Israel na atualidade lá da profecia e falando do Israel futuro, que é apóstata. Não é o Israel espiritual de Deus que criou Jesus, mas um Israel que vai estar na terra nos dias da vinda de Jesus, marcados pela besta. Essa profecia foi para Israel, casa de Israel. Agora ele vai falar para a irmã Olibá, a casa de Judá. Olilá e Olibá formam a grande meretriz, a mãe das abominações da terra, que começou em Nimrod, depois foi lá para o Egito, lembra no estudo? Egito, da onde saiu Israel. E Israel que está trazendo em Olibá e Olilá todo o costume judaico e todo o costume de todos os impérios ao qual elas foram cativas, foram levadas em cativeiro, tá certo? Olha só o que vai acontecer agora com a casa de Judá, que ele chama de Olibá. Vendo isso, a sua irmã Olibá corrompeu a sua paixão mais do que ela, mais do que a Olibá. E as suas devassidões foram maiores do que as da sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalos, todos jovens de cobiçar. E que se tinha contaminado o caminho de ambas era o mesmo. O caminho de ambas era o mesmo. Está montada na besta. Está montada lá em Apocalipse. Homens pintados na parede
imagens dos caldeus, pintadas de vermelho, de longos sigilos e turbantes pendentes na cabeça, todos com aparência de oficiais semelhantes aos filhos da Babilônia, porque foi para o sul, o povo do sul foi para a Babilônia, da Caldeia, em terra do seu nascimento. Vendo-os, inflamou-se por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram ter com elas os filhos da Babilônia, foi quando eles levaram para o exílio de Babilônia, para o leito dos amores, e contaminaram com as suas impudicícias. Ela, após contaminar-se com eles, enjoada, os deixou. Assim, tendo ela posto a descoberto as suas devassidões e a sua nudez, a minha alma se alienou. Deus, vai ficar igual a outra, larguei de mão. A minha alma se alienou dela, como se já se dera com respeito à sua irmã. A mesma coisa que eu fiz com a irmã, eu vou fazer com ela. Me alienei dela, larguei de mão. Vou deixá-la se embebedarem com a sua devassidão, com seus falsos deuses. Por isso, Olibá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, os quais, enjoada, tu os deixaras, e os trarei contra ti de todos os lados. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pécode, de Soa, de Coa e todos os filhos da Síria, com eles, jovens de cobiçar, governadores, sátrapas, príncipes e homens de renome, todos montados a cavalo irão contra ti, do norte, ao anticristo aí, com carros e carretas e com multidão de povos, por-se-ão contra ti em redor, com paveses e escudos e capacetes, e porém diante deles o juízo. É Deus que está fazendo isso. E julgar-se-ão, ele que está fazendo o povo ao qual ela se contaminou com a sua idolatria, ir contra ela, matar ela. Porém contra ti o meu zelo, e eles tratarão com furor. Cortar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão teus filhos e tuas filhas, a quem ainda te restar. Os filhos e filhas é as nações, tá? Ou seja, ele vai irmãos, acabar com as carnes dela. Não é filhos no sentido de criança. Tanto o norte quanto o sul vai ter um. Ó, e aí Israel espiritual, o que é Israel espiritual? Para vocês entenderem e encerrar aqui essa parte. Israel espiritual é aqueles que se converteram. Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana? Tu adora o que não conheces. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de Deus. Já chegou a hora, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito e verdade, que são a Israel espiritual de Deus, que está ligado em Cristo, que é a verdadeira, o verdadeiro Deus e a verdadeira adoração. Você vai adorar o Pai em sinceridade de coração e em verdade, entendeu? Não é mais lugar físico, não é mais você andar na justiça, na caridade, na bondade, no amor ao próximo, a qualquer um, não é só da sua família não, tá? É isso, essa é a Israel espiritual. E ela se bebeda com o sangue dos santos, por quê? Porque no Império Romano, foi um tipo de império, perseguiu os cristãos e matou os cristãos, entendeu? E o império, o muçulmano vai matar e perseguir os cristãos no futuro, e uma da forma deles matarem o cristão é por decapitação, por espada, morte por decapitação. Então, por isso que fala, ela está embriagada com o sangue dos santos, que a igreja católica, hoje a igreja católica, que naquela época do Império Romano, e depois que foi derrubado o Império Romano e a igreja católica ressurgiu, na fase da igreja católica de papado, perseguia os santos e veio de indulgência e ia contra quem? Então eles matavam os santos, como matavam os profetas lá atrás, como a Babilônia matava os profetas. Entendeu? Então, é por isso que fala, e a mulher está embriagada com o sangue dos santos. Entendeu? É isso, com o sangue dos justos, que são verdadeiros cristãos, o verdadeiro servo de Deus. Entendeu? Então é isso. Compartilha o vídeo, irmãos, deixa o like. E veja os 4 vídeos que eu vou fazer, porque um depende do outro. Não sei se vai ser 4 ou 5, não sei do jeito que eu tô vendo ali. Então compartilha o vídeo, tá? Deixa o like, se inscreva no canal quem não é inscrito. Muito obrigado por quem tá vendo meus vídeos. Deus abençoe grandiosamente vocês, porque vai abençoar com conhecimento já. Porque quem estuda é abençoado, né? Não só os meus vídeos. Quando vocês estudando as escrituras já é abençoado. E principalmente o livro de Apocalipse, que Deus fala que tem muitas promessas que guarda a palavra daquele livro e põe em prática, né? E se prepara porque o tempo está próximo. Então, é isso aí, tá? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui!